Olá pessoal, eu sou o pastor Ronaldo da igreja Por Tua Casa aqui em São Paulo e agora nós vamos falar sobre quem foi João Calvino ou João Calvino, né? Então, o que nós iremos observar sobre a história desse homem? Tanto João Calvino como Armínio são homens espetaculares, homens de Deus, né? E agora nós estaremos falando de João Calvino, obviamente de uma maneira bem superficial, porque a história desses homens exige grande estudo para se aprofundar em grandes coisas que eles fizeram. Então, na página 10, João Calvino, nascido em 10 de julho de 1509 em Nohant, França. João Calvino cresceu em uma família católica romana tradicional. O bispo local empregou o pai de Calvino na administração da catedral da cidade, o qual, em troca, queria que Calvino se tornasse padre. Devido aos laços estreitos com o bispo e sua nobre família, companheiros e colegas de Calvino em Nohant e mais tarde em Paris tiveram uma influência aristocrática e cultural sobre a juventude de Calvino. Aos 14 anos de idade, Calvino mudou-se para Paris, a fim de estudar no Collège de Marche e preparar-se para a universidade. Seus estudos consistiam nas matérias gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Ao final de 1523, Calvino transferiu-se para a famosa Collège Montreuil, uma espécie de escola do monastério. Nessa época, a educação de Calvino foi custeada em parte pelo lucro de pequenas paróquias. Assim, embora os novos ensinos teológicos de pessoas como Lutero e Jacques estiveram se espalhando por toda Paris, Calvino estava mais ligado à igreja romana. No entanto, em 1527, Calvino fez amizade com pessoas que tinham uma visão reformada. Aqui começa a ligação dele com a visão reformada. Mas você vai observar aí vários pontos falando sobre ele, mas eu gostaria que você fosse lá na última linha embaixo da página 10, que começa no ponto que começa com a palavra mas. Mas a fama de Calvino, e indo para a página 11, fala o seguinte: mas a fama de Calvino em Genebra o procedeu. Quando ele vai para Genebra, vamos dar uma resumida e depois você pode observar mais a história desse grande homem de Deus. Mas a fama de Calvino em Genebra o precedeu. Guilherme Farel, um reformador local, o convidou para ficar em Genebra e o ameaçou com a ira de Deus se não o fizesse. Esse Guilherme Farel, existe um artigo dele no meu blog Lágrimas por Tua Casa, que eu chamo ele de o Elias da Reforma. Ele era alguém muito forte na palavra profética e foi ele que trouxe Calvino para Genebra e ele era um influenciador muito forte da reforma. Aconselho você a dar uma observada na história dele também. Assim, começou uma longa, difícil, mas finalmente frutífera relação com a cidade de Genebra. Calvino sofreu muito na cidade de Genebra. A primeira vez ele acabou sendo expulso de Genebra porque as pessoas não gostavam dele, ao ponto em que as pessoas colocavam o nome dos animais, dos cachorros de Calvino para difamá-lo, né? Então, a primeira vinda de Calvino foi muito grave, foi muito triste. Ele não queria voltar, mas ele só volta por causa desse reformador Guilherme Farel, que manda ele voltar e ameaça ele com a ira de Deus. Ele acaba voltando e aí ele consegue estabelecer algo muito forte em Genebra. Calvino começou como professor e pregador, mas em 1538 foi convidado a deixar Genebra devido a conflitos teológicos, que foi a primeira saída dele, né? Ele foi para Estrasburgo, onde ficou até 1541. Sua estada ali como pastor de refugiados franceses foi tão pacífica e feliz que em 1541, quando o Conselho de Genebra o convidou de volta, que é o próprio pessoal de Genebra que o chama de volta porque vê que ele era extremamente importante e reconhece que foi errado mandá-lo embora. Porque Calvino ele era muito rígido, ele era muito honesto com as escrituras e as pessoas acabaram na primeira vez mandando ele embora por causa da rigidez, mas depois eles observaram que ele era essencial para manter uma comunidade, uma cidade cristã. Então, com vida de volta, Calvino ficou profundamente dividido. Ele desejava permanecer em Estrasburgo, mas sentiu grande responsabilidade em retornar para Genebra. Ele fez isso e permaneceu em Genebra até sua morte. Foi
a cidade onde ele acabou morrendo, em 27 de maio de 1564. Esses anos foram preenchidos com aulas, pregações e escritos de comentários tratados de várias edições de As Institutas da Religião Cristã. Então, você observa que é bem resumido sobre a história dele, mas você nota que era um grande homem de Deus. Ele fez grandes mudanças na cidade de Genebra. Ele estabeleceu faculdades teológicas, ensinos, ele mudou a educação da cidade, ele mudou as leis sociais da cidade. Em Genebra, você não tinha moradores de rua, você não tinha crianças desamparadas, órfãos. Ele cresceu, ele fez com que a igreja e o Estado estivessem de uma maneira tão forte da presença de Deus e das leis de Deus, que foi algo muito forte. E ele escreveu muitos tratados, como as Institutas e todos os seus comentários bíblicos. Agora que entra a questão, João Calvino, ele era muito forte nas escrituras, nos tratados e na palavra de Deus, e ele não deixou os 5 pontos. Quem fez os 5 pontos, conforme a gente falou, foram os discípulos de Calvino, combatendo os 5 pontos do arminianismo clássico. Então, a história de João Calvino você pode ver nas Institutas, em outras obras, comentários bíblicos, como esse homem foi essencial em vários pontos sociais de Genebra, tanto economicamente, naturalmente, socialmente, moralmente. Eles conseguiram estabelecer ali a palavra de Deus de uma maneira que a cidade foi totalmente impactada. Os puritanos estavam junto com João Calvino em muitos dos seus escritos. Muitos homens de Deus frequentavam Genebra. Genebra se tornou como se fosse uma comunidade, um refúgio de vários cristãos ao redor que estavam sendo perseguidos, encontravam refúgio em Genebra. Genebra se tornou como se fosse um refúgio de profetas, de teólogos e um preparador de homens e avivalistas que vinham para Genebra, depois voltavam para suas cidades e seus países, levando tudo aquilo que aprendiam de doutrina e fundamento reformado para mudar as nações. Então, praticamente toda a Europa foi impactada pelos ensinos de Calvino em Genebra. Ele foi um grande homem de Deus, obviamente também com suas falhas e suas dificuldades. Por um lado, algumas pessoas falavam que ele era muito rígido com as pessoas, né? E por outro lado, alguns falam que isso era essencial para manter a comunidade de uma maneira em que ela glorificasse a Deus. É muito interessante você observar a história de João Calvino, observe ele, veja os seus pontos positivos, seus pontos negativos e não tenha dúvida sobre a vida dele. João Calvino, página 10 e um pouco da página 11. A fé reformada, e agora nós estaremos falando sobre os 5 pontos do calvinismo, baseados nos discípulos de Calvino que viram a necessidade de preparar esses 5 pontos, combatendo os 5 pontos do arminianismo clássico. Então nós iremos observar que isso é colocado como tulip, na página 11 da apostila tulip, que vai falar dos 5 pontos do calvinismo. Então vamos observar o primeiro ponto, que é depravação total. E nós lemos o seguinte: tanto por causa do pecado original, uma doutrina baseada na fé cristã, vinda de Agostinho e de outros reformadores, que fala que o homem, após Adão, nasce em pecado original. Ninguém é produto do meio, tá? Então essa ideia de produto do meio, isso aí é heresia, não está baseado nos ensinos cristãos. No ensino cristão e na doutrina cristã, e se você é um cristão, você tem que crer no pecado original. O homem nasce em pecado, ou seja, o homem já nasce contra Deus, o homem nasce debaixo da ira de Deus, o homem nasce como inimigo de Deus. Isso é o pecado original, por isso depravação total. Então, tanto por causa do pecado original, como pelos seus próprios atos pecaminosos, toda a humanidade, todos, inclusive eu, inclusive você, inclusive o seu filho pequeno ou seu filho que irá nascer, exceto Cristo, em seu estado natural o seu estado natural é inteiramente corrupta e completamente má.
ela é restringida de manifestar a sua corrupção em plenitude por causa da instrumentalidade da graça comum de Deus. Então observe aqui que o lado calvinista, ele mantém a graça de Deus comum para todos os homens, não para condicioná-los a crer, mas para que o homem corrupto não seja livre para manifestar totalmente a sua corrupção e a sua maldade diante do mundo. Então, tem que haver essa diferenciação em relação ao arminianismo clássico para o calvinismo. O arminianismo clássico acredita que a graça preveniente dá ao homem condições para que ele crê. O calvinismo, como é o que estamos tratando agora, no primeiro ponto da depravação total, é que a graça comum de Deus segura e mantém para que o homem não manifeste totalmente a sua maldade diante do mundo. Em conformidade com a sua natureza, ela é completamente incapaz de salvar a si mesmo. Então, esse homem não pode escolher a Deus, esse homem não tem livre-arbítrio, ele nasceu em pecado, ele está depravado totalmente, ele é como um peixe dentro da água. Se tirar esse peixe para a terra, ele morre, e esse peixe dentro da água, ele também não sabe viver fora dela. Então assim é o homem, você nasceu em pecado, você não sabe viver fora dele, você não sabe que existe uma realidade fora de você, você não tem nenhuma condição, nenhuma porcentagem no seu coração ou no seu pensamento ou na sua natureza de querer a Deus. Você está morto nos seus delitos e pecados. Você está depravado totalmente, debaixo da ira de Deus. Você já está condenado, sem condição nenhuma de escolher a Deus. Então a doutrina da depravação total te mantém ou te estabelece em pecado original, totalmente fora de Deus, necessitando de um Salvador. Então essa é a doutrina da depravação total, estabelecida, primeiro ponto, pelo calvinismo, né? Depravação total. Então, pessoal, agora indo para o segundo ponto, eleição incondicional. Lembrando que no arminianismo clássico é eleição condicional com condição. No calvinismo a eleição é incondicional, ou seja, não há condição nenhuma. Só relembrando um pouquinho, voltando um pouquinho para o depravação total, o depravação total, só voltando, tá, para o ponto 1, que eu esqueci uma coisa de falar, ele não vai acreditar que o homem tem livre-arbítrio, ele vai acreditar que o homem tem livre regência ou livre agência, ou seja, esse homem tem liberdade para escolher, mas a sua liberdade está contaminada. Então ele é livre agente, ou ele é um agente condicionado a escolher debaixo do pecado. Então alguns vão colocar livre regência ou livre agência, mas não livre-arbítrio. Ele não está livre totalmente, porque depois do pecado ele foi totalmente contaminado. Então vão estabelecer isso. Futuramente a gente vai abrir mais quando nós trabalharmos na questão do livre-arbítrio versus livre agência ou livre regência. Então, voltando para o segundo ponto, eleição incondicional, na página 11, fala assim, antes da criação do mundo, antes, tá? Em sua simples e livre graça e amor, Deus, ou decretou, no decreto de Deus, elegeu a muitos pecadores, elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1 vai falar isso, para uma completa e final salvação. Então, eleição condicional é que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu você, elegeu o cristão sem ele ter feito nada. Contudo, olha lá, contudo, ou porém, sem prever a fé ou as obras. Ele não te escolheu porque ele sabia que você iria crer nele. Isso quem fala é o arminianismo clássico, que Deus escolheu porque pela presciência ele sabia que você iria crer. No calvinismo não, ele escolhe você sem obras, sem saber que você ia crer, sem nada, não há obras, não há participação sua. Ele escolheu você por amor, ele te amou primeiro, ele te escolheu sem condição nenhuma.
ou seja, sem prever a fé ou as obras, ou qualquer outra coisa que lhe servisse de condição ou causa. Não há participação sua que movesse Deus a escolhê-lo, que seja afirmado. A base da eleição não estava neles, mas em si mesmo. Então a base de eleger você não está em você, mas está em Deus que quis te escolher. Deus quis te amar. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Não há em você condição alguma, não há em você participação alguma. Então aí você pode falar assim, mas teve um dia que eu criei, teve um dia que eu entendi, eu aceitei Jesus. Não, na verdade o calvinismo vai interpretar que essa sua ação é que em determinado momento da sua vida abriu-se os seus olhos para entender que você foi escolhido. Então, abriu-se os seus olhos para entender que você tem um pai, que você não pertence a esse mundo. Então, nesse momento, você apenas reconheceu aquilo que Deus já fez em você. Esse seu reconhecimento é o entendimento e o arrependimento de que você vivia escravo do pecado e agora você está salvo. Então, você não aceitou a Cristo, você reconheceu que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então a eleição incondicional é baseado nisso. O ponto 3 é baseado na expiação limitada, mas algumas pessoas não vão colocar limitada, porque dá uma conotação errada naquilo que realmente o calvinismo quer dizer. Então algumas pessoas vão colocar expiação eficaz ou expiação, não expiação limitada. O que significa? Cristo morreu eficazmente, o que é verdadeira, salvação somente para o eleito. Então observe que o calvinismo vai colocar que Cristo não morreu por todos os homens. Por quê? Porque eles vão defender a ideia de que se Cristo morreu por todos os homens, então todos os homens estão salvos. Então, de maneira alguma, Cristo pode morrer por todos os homens. Ele pode morrer por todos, mas o poder da eleição e o poder da cruz faz efeito só nos eleitos escolhidos por Deus. Mas nós iremos observar que existem algumas vertentes no calvinismo que acabam divergindo nesse ponto, mas eu vou deixar só de uma maneira um pouco clara em relação a isso. No arminianismo clássico, Cristo morreu por todos os homens, mas só é eficaz a salvação àqueles que creem, condicional, ou seja, aqueles que têm a condição de crer graças ao livre-arbítrio vindo pela graça preveniente. Na expiação limitada do calvinismo, Cristo elegeu alguns antes da fundação do mundo. Cristo morreu por uma linha calvinista vai falar que Cristo morreu por todos, mas o eficaz da salvação é só nos eleitos. Mas uma outra vertente calvinista vai falar que Cristo não morreu por todos. Cristo morreu só pelos eleitos e só os eleitos serão salvos. Só estou dando uma abertura superficial de um assunto que nós iremos trabalhar futuramente em relação a isso. Então, voltando lá à apostila, salvação somente para o eleito, apesar da infinita suficiência de sua expiação e o divino chamamento a todos ao arrependimento e confiança em Cristo. Prover a garantia para a proclamação do Evangelho a todos os homens, ou seja, o que eles querem dizer é que nós não sabemos quem são os eleitos e devemos pregar para todas as pessoas para que haja arrependimento, porque Deus deseja que todos se arrependam, mas não serão todos que se arrependerão, só os eleitos. Eu, pessoalmente, prefiro os termos expiação definitiva, ao invés de limitada, ou expiação particular, ou expiação eficaz. Então, são vários termos que podem ser usados do que limitada. Então, pode ser particular, definitiva ou eficaz. E aí ele argumenta por quê? Em vez de expiação limitada, tanto por causa de uma possível confusão da palavra limitada, como também por causa de todo o limite evangélico que a expiação possa ter em seu desígnio, o calvinista, ou em seu poder de aplicar o seu propósito arminiano. Então, expiação limitada, eficaz, vários termos, podem ser compreendidos dessa forma. Vamos lá para o quarto ponto, lá na página 12. Graça
irresistível. Lembre que o arminianismo clássico é graça resistível. O ser humano pode resistir. No calvinismo, a graça é irresistível. Então, olha lá, graça irresistível. Essa doutrina não significa que o não eleito encontrará a graça irresistível de Deus, mas sim que a graça salvadora de Deus não se estende igualmente a ele. Então o que ele está querendo dizer? Que existe uma graça em toda a humanidade. O não eleito não quer dizer que ele não participará, porque a Bíblia diz que o sol nasce para bons como para maus. Então essa graça está no mundo. O não eleito, ele participa um pouco dessa graça que está sendo derramada no mundo, mas ele não participará da graça salvadora de Deus que se estende, né? Só o eleito. Nem mesmo significa que o eleito encontrará a irresistível graça salvadora de Deus desde o início se estende a ele, como se o eleito pudesse resistir à sua oferta por um período. O que ela significa é que o eleito, olha, ele está falando, o eleito antes da fundação do mundo, é incapaz, ele não pode, de resistir continuamente à graciosa oferta de Deus. Ou seja, Deus busca os seus eleitos até no leito de morte. Você vai observar isso no ladrão da cruz. Ou seja, praticamente passou toda a sua vida contra Deus, toda a sua vida resistindo à graça, mas chega no final da vida, ele não resiste. Então, a graça de Deus persegue os seus eleitos, por isso que ela é irresistível. O eleito não consegue resistir à graça de Deus. No tempo designado, Deus atrai o eleito, um por um a si mesmo, removendo a sua hostilidade e oposição a ele e seu Cristo, produzindo o desejo de receber o seu Filho. Então, a ideia da graça irresistível é que você foi eleito antes da fundação do mundo, haja o que houver, faça o que houver, você não conseguirá escapar de Deus, escapar da graça de Deus. Ele é um pai que busca os seus filhos, como o filho pródigo. O filho pródigo pode sair de casa, mas mesmo ele vivendo na imundícia, no pecado, ele ainda continua filho, e quando ele chega ao limite do seu sofrimento, ele volta para a casa do pai, porque ele continua filho. Então, eleitos antes da fundação do mundo significa que Deus não perde os seus. Deus não deixa que eles escapem de suas mãos. João 10 fala sobre a questão das ovelhas que estão nas suas mãos. Então, graça irresistível é baseado nessa ideia. Ela é irresistível. Uma hora Deus encontra os seus eleitos e quebra o seu coração, como ele encontrou Paulo ali no caminho de Damasco, tá? Graça irresistível é baseado nisso. A graça em si, ela não é passiva, ela é ativa. Então ela é ativamente forte dentro de você para destruir o seu coração duro, para que você volte e se renda ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. O último ponto: perseverança dos santos. Lembrando que no arminianismo clássico a perseverança dos santos é baseado no manter para que você não perca. A perseverança dos santos no calvinismo é baseada em que Deus mantém a sua salvação, porque foi Ele que a deu. Então Ele a deu a você, Ele a escolheu, e é Ele que mantém a sua salvação, mas ao mesmo tempo você também é responsável por ela. Duas verdades baseadas nas escrituras é que Deus mantém sua salvação, mas você também tem responsabilidade em lutar contra o pecado. Então, perseverança dos santos é o que? O eleito está eternamente seguro em Cristo, eternamente seguro em Cristo. Você foi eleito, escolhido, Deus mantém você, que preserva para si mesmo, ou seja, Deus preserva você, a sua salvação para Ele mesmo, capacitando-lhe a preservar nele até o fim do mundo. Então, como Deus te capacita? Pela graça irresistível. Ela dentro de você, ela é ativa, então ela buscará a santidade, ela não permitirá que você viva em pecado. Então, aqueles que professam ser cristãos e se apostatam da fé, 1 Timóteo 4,1 fala assim, são como João diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então o que significa? Não há como um eleito
eleito, tá? A ideia da perseverança dos santos é baseada nisso. Não há como um eleito antes da fundação do mundo permanecer ativamente na prática do pecado quando sua consciência é iluminada em relação à sua eleição. Lembrando aquilo que eu falei, não é? Você pode usar o termo hoje, porque você foi ensinado doutrinariamente que você aceita Jesus, mas na verdade, doutrinariamente, se você for pelo lado calvinista, tá? Não pelo lado arminiano. Se você for pelo lado calvinista, na verdade você reconhece Cristo e o Senhor da sua vida, que você foi escolhido antes da fundação do mundo como um eleito, tá? Então você reconhece ele. Então a partir desse momento a graça está ativamente em você, colocando dessa maneira ativamente em você, porque houve uma regeneração aí, então o Espírito Santo está habitando dentro de você. Então a graça em você, ela é ativamente prepulsora para que você busque santidade e se livre do pecado e vá contra o pecado. Então, o que ele está falando aqui, nesse ponto, perseverança dos santos, é que aqueles que permanecem na prática, aqueles que permanecem no pecado, na verdade, nunca foram eleitos, foram só enganados ou se enganaram religiosamente. Então frequentam reuniões, frequentam o culto, mas na verdade nunca foi salvo, entendeu? Porque o eleito realmente não vive na prática do pecado constantemente, porque Deus irá buscá-lo, porque a salvação é mantida pelo próprio Deus. Então a ideia do perseverança dos santos aqui é baseada nesse sentido, baseada em que fique em paz, você é salvo, eleito, você não perderá a salvação, porque Deus manterá a sua salvação. Então você pode perguntar assim, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, Deus vai manter minha salvação? Só o fato de você pensar isso, ou você pensar nessa possibilidade, observando a graça irresistível e a perseverança dos santos, só o fato de você pensar isso mostra que você não é salvo, porque você está com uma mente carnal querendo se aproveitar do pecado, querendo usar essa doutrina. O cristão realmente que tem uma mente, uma outra mente, que é a mente de Cristo, quando ele observa essa doutrina e fala assim, eu não perderei a salvação, Cristo mantém minha salvação, ele vai lutar contra o pecado. Ele fala assim, então eu viverei para ele, eu viverei para a sua santidade, eu viverei para viver com ele e não viverei para o pecado. Por que ele pensará que não viverá para o pecado? Porque ele já está morto para o pecado e agora ele é uma nova criatura. Então, observe o seu pensamento quando você lê essa doutrina, porque existe uma certa negligência ao estudar essa doutrina, porque pessoas com a mente carnal, pessoas que não são salvas, tá? Então por isso que eu quero que você observe bem essa doutrina. Pessoas que não são salvas, quando elas leem essa doutrina e quando elas ouvem essa doutrina, elas tentam pegar e achar desculpa para viver na vida de pecado. Então, quando você olha essa doutrina e você observa a perseverança do santo, eu não perderei a salvação, Cristo está comigo. Quando você fala isso, então eu posso fazer o que eu quiser, então posso eu pecar à vontade que eu não perderei. Quando você fala isso, sua mente é carnal, você não é nascido de novo, você não é regenerado e você precisa se arrepender dos seus pecados. O verdadeiro cristão, quando ele observa essa doutrina, quando ele estuda essa doutrina, ele pensa, estou casado com Cristo, não vivo mais em pecado, porque eu estou morto em pecado, agora viverei para ele. A graça é ativamente prepulsora no coração do cristão para levá-lo à salvação, levá-lo à santificação. Ela é irresistível. Deus encontra os seus filhos, Deus os mantém em salvação e santificação. Lembrando, há uma responsabilidade humana, ao mesmo tempo que há uma ativação e uma força divina sobrenatural para que você viva na graça de Deus e que Ele mantém você como filho, há em você uma responsabilidade atual que é lutar contra o pecado, lutar para estar em santidade. Então, duas verdades precisam ser estabelecidas através da fé reformada, que é Deus é responsável por todas as coisas, você é responsável pelos atos e pelas ordens que Deus estabeleceu para que você cumprisse, que são os mandamentos de Deus e tudo aquilo que Ele deseja para você diariamente. Então, esses foram os 5 pontos do calvinismo, falando de uma maneira bem superficial. Espero que você tenha
compreendido claramente. É isso aí, pessoal. Deus abençoe.